Este episódio começa do mesmo lugar onde o último episódio terminou. Seu João está sentado em um estado muito confuso. Porque bem na frente dele, tem um monstrinho morcego bonitinho. Mas esse monstrinho morcego parece absolutamente aterrorizado. Olhando para o morcego dourado, ele pergunta nervosamente se Seljun é seu novo mestre. Seljun estreita os olhos, e em vez de responder, joga uma pergunta de volta para o monstro morcego. Ele quer saber quem ele é para essa criatura e o que exatamente ele está fazendo aqui. O monstro morcego rapidamente se apresenta como um morcego dourado e explica que ele estava esperando o retorno de seu mestre. Enquanto isso, Theo não consegue deixar de encarar o morcego dourado com curiosidade. Seus olhos examinam a pequena criatura da cabeça aos pés. Então, dando um passo à frente, Theo aperta os olhos para ele como se estivesse inspecionando algo de perto. E então, como um gato laranja normal, Theo inclina a cabeça e começa a questionar por que o Batmonster é chamado de morcego dourado quando não há um único traço de ouro em seu corpo. Theo se pergunta por que o Batmonster é tão pequeno. Esse era realmente seu tamanho real? Um pensamento surge na mente de Jun. Talvez o Batmonster tenha jogado fora todo o seu ouro enquanto tomava banho. O monstro morcego pisca confuso. A pergunta de Theo não faz sentido nenhum para ele. Tomando banho. Mas antes que Theo possa dizer qualquer outra coisa, um fedor horrível enche o ar. Seu nariz se contrai. Seu rosto se contorce em desgosto. O cheiro é horrível. É tão ruim que seu junho sente como se estivesse prestes a desmaiar. Engasgando, ele rapidamente aperta o nariz e cambaleia para trás. O corpo do monstro morcego fede tanto que Theo Junho imediatamente coloca alguma distância entre eles. Dot. Theo murmura para si mesmo que o cheiro é absolutamente insuportável e decide ser cauteloso de agora em diante. Ao mesmo tempo, o desgosto de seu João se transforma em preocupação. Seus olhos piscam com desconforto enquanto ele dá outra boa olhada no monstro morcego. Sentindo que algo está errado, seu Junho finalmente pergunta há quanto tempo o monstro morcego está trancado neste lugar. A expressão do monstro morcego escurece. Sua voz fica mais baixa enquanto ele confessa que nem se lembra de quanto tempo faz. Desde o momento em que ele abriu os olhos, esse espaço escuro e vazio tem sido seu lar. As palavras atingem Seljun com uma estranha sensação de desconforto. O monstro morcego continua explicando que seu dono, Scarun, não veio encontrá-lo por um longo tempo, e em vez de Scarun, alguma criatura estranha o visitou. Em vez disso, o monstro morcego repete sua pergunta anterior, perguntando mais uma vez se Seljun é agora seu novo mestre. Seljun não entende o que ele deveria dizer, mas seus pensamentos estão uma bagunça completa. Mas em vez de responder corretamente, ele simplesmente decide continuar com isso por enquanto. Os olhos do monstro morcego se iluminam de excitação no momento em que seu Junho aceita o papel de seu novo mestre. Batendo suas pequenas asas de alegria, o monstro morcego de repente menciona que, já que ele está conhecendo seu novo mestre pela primeira vez, é justo que ele dê um presente a seu novo mestre. Seu Junho fica surpreso. Um presente? Suas sobrancelhas franzem enquanto ele observa o morcego dourado vasculhar ansiosamente seu bolso. Seu João não tem a mínima ideia de que tipo de presente esse morcego poderia ter. Mas antes que ele possa terminar seus pensamentos, o morcego dourado puxa algo. Uma maçã podre. Uma maçã nojenta, podre e mofada. No segundo em que sai, o fedor fétido se espalha pelo ar. O estômago de seu João se contorce de horror. Seu rosto fica pálido. Ele sente como se estivesse prestes a vomitar. Até Theo, parado ali perto, faz uma cara de nojo. Mas o morcego dourado, completamente alheio às reações deles, estende a maçã. Com uma expressão feliz, o monstro morcego jura que esta maçã podre é deliciosa e preciosa para ele. E apesar do quanto isso significa para ele, ele ainda quer dar para Seljun. O olho de Seljun treme. Ele imediatamente dá um passo para trás, prendendo a respiração. Não havia como ele aceitar algo assim. Quanto mais ele pensa sobre isso, mais horrorizado ele fica. Se o morcego dourado estava comendo essas maçãs podres desde o começo, então isso significava que Scarun estava alimentando-o com esse lixo todo esse tempo? Seu João, completamente chocado com a percepção, pergunta ao morcego dourado se Scarun realmente não lhe deu nada além de maçãs podres para comer. Mas antes que Seljun pudesse obter uma resposta, o morcego dourado de repente começou a chorar.
O morcego dourado chora tão alto que seu corpo inteiro treme. Para o morcego dourado, a maçã podre é muito preciosa. E como Seo Jun se recusou a aceitar, o morcego dourado acha que seu novo mestre não gosta dele. Seo Jun percebe que o morcego dourado ainda é como uma criança. Para lidar com a situação, Seo Jun decide mostrar ao morcego dourado a saída. Seo Jun diz firmemente ao morcego dourado que a maçã podre não é boa para ele, e que ele não deve mais ficar neste quarto pequeno e escuro. Seo Jun também acrescenta que lá fora, há tomates, cereja doces e todos os tipos de frutas e vegetais deliciosos esperando por ele. Mas, apesar de sua crescente felicidade, ele ainda está um pouco assustado de sair. Vendo isso, Seo Jun diz a todos que eles devem parar de perder tempo conversando. É hora de comer. Seo Jun vai preparar uma comida deliciosa e alimentar o morcego dourado. Mas primeiro, o morcego tem que sair. Enquanto isso, Theo ainda está cobrindo o nariz. Ele continua parado à distância porque o corpo do morcego dourado ainda cheira absolutamente nojento. Mesmo que o morcego dourado continue repetindo que está com medo, Yona, com seu sorriso gentil, estende a mão mais uma vez. Ela gentilmente segura a mão do morcego dourado e o tranquiliza dizendo que não há nada a temer. Ela o protegerá. Sentindo o calor dela, o morcego dourado hesita por um momento. Então, finalmente, ele agarra a mão de Yona. Como se estivesse tomando uma decisão, o morcego dourado joga a maçã podre no chão. Seo Jun e os outros começam a sair do depósito. E lentamente, o morcego dourado os segue. Passo a passo, o morcego dourado emerge da escuridão para a luz. O brilho do mundo exterior é tão avassalador que, por alguns segundos, o morcego dourado aperta os olhos fechados. Ele não consegue nem abri-los. Mas, finalmente, ele abre os olhos. E pela primeira vez na vida, ele vê o céu azul. Seu coração dispara. Ele o acha incrivelmente lindo. Uma brisa fresca roça seu rosto. Ele sente o ar frio. Ele sente a grama verde sob seus pés. A sensação é nova. O sentimento é incrível. Seo Jun observa sua reação cuidadosamente. Então, virando-se para o morcego dourado, Seo Jun curiosamente pergunta como ele se sente agora que finalmente saiu de seu mundo escuro. Mas o morcego dourado está tão chocado, tão sobrecarregado, que não consegue falar. Sua boca fica aberta enquanto ele simplesmente encara tudo ao seu redor. Enquanto isso, Theo, que estava parado ali perto com o nariz ainda coberto, fecha os dois olhos em frustração. Ele diz a Seo Jun que, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que Seo Jun precisa fazer é levar esse morcego dourado para um banho. Porque, genuinamente, seu corpo tem um cheiro absolutamente horrível. O morcego dourado não só precisa de um banho, como também de uma sessão completa de limpeza. Por fim, o morcego dourado, fofinho, voa em direção a São Junho. E, finalmente, o morcego dourado aceita Seo Jun como seu mestre. Ele olha para Seo Jun com grandes olhos redondos e pergunta o que ele deve fazer em seguida. Qual é o próximo comando de Seo Jun? Seo Jun faz uma pausa. Ele pensa por um momento antes de dizer que tem muitas perguntas para o bastão dourado. Ele quer saber como funciona esse depósito, e muitas outras coisas. Mas essas perguntas podem esperar. Primeiro, Seo Jun vai banhar o morcego dourado. Então eles comerão uma refeição adequada. Depois disso, eles podem discutir todo o resto. Com essa decisão tomada, Seo Jun traz o Golden Bat para seus outros amigos monstros e o apresenta a todos. Mas o morcego dourado é genuinamente muito pequeno em tamanho, e no momento em que ele vê os enormes monstros poderosos na sua frente, seu corpo congela de medo. Por outro lado, todos os outros coelhos e monstros recuam imediatamente do morcego dourado. Todos eles cobrem seus narizes. Eles conseguem sentir o cheiro de quão repugnantemente ruim o corpo do Golden Bat ainda está. Seo Jun suspira. Parece que um banho é mais urgente do que o esperado. Depois disso, a cena muda e vemos que a mamãe urso está dando banho em Agal, despejando água de um balde sobre ele, agindo como uma mamãe de verdade. Enquanto isso, Seo Jun preparou várias banheiras de lama quente onde todos os coelhos brancos estão aproveitando seus banhos. Em uma das banheiras, um bando de coelhinhos está chapinhando, brincando alegremente. Do outro lado. Em outra banheira de hidromassagem, Seo Jun, Baby Bear, Refined, Baby Ant e Golden Bat também estão aproveitando o calor.
Ao mesmo tempo, do outro lado deles, o Wife Rabbit e os outros coelhos estão sentados juntos comendo comida deliciosa. No momento seguinte, enquanto seu Junho está aproveitando o banho quente, a esposa coelho aparece, trazendo suco de tomate cereja e mel feito na hora. Seu Junho distribui a bebida refrescante para todos, certificando-se de dar uma para Golden Bat também. Assim que Golden Bat toma um gole, ele sente uma explosão de sabor tão deliciosa que parece celestial. Enquanto isso, abaixo da banheira, um coelho está atiçando fogo para manter a água quente. Em sua tentativa de acelerar as chamas, seu rosto inteiro fica preto de fuligem. Seu amigo, que é basicamente seu irmão, vê isso e cai na gargalhada. Vendo essa situação hilária, Golden Bat também ri. Pela primeira vez, ele está vivenciando algo novo. Ele está sozinho desde a infância, sem nunca saber como era estar cercado por tantas pessoas, rindo, brincando e vivendo felizes juntos. Essa sensação o aquece por dentro. Enquanto isso, Theo dorme pacificamente e Yonah está enrolada descansando na barriga de Theo. Por outro lado, Agal ainda está de molho em seu banho quente, completamente relaxado, enquanto alguns coelhos sentam-se ao lado dele, massageando. Enquanto tudo isso acontece, o coelho guerreiro e a princesa fita vermelha escapam silenciosamente para um local isolado. Eles parecem estar esperando um momento a sós para conversar. A cena muda novamente e vemos que finalmente todos terminaram o banho. Theo estica o corpo preguiçosamente enquanto Baby Bear está ocupado cuidando de Baby Ant. O resto do grupo está comendo ou descansando. Ver essa atmosfera pacífica é uma sensação de satisfação. Ele olha para todos e se vira para Yonah, pedindo sua opinião sobre tudo. Ela acha que todos estão realmente felizes? Yonah olha para a cena diante dela e com um sorriso suave, admite que nunca viu uma torre como esta, onde todos os monstros vivem juntos em harmonia. Somente o grande dragão negro seu Junho poderia ter tornado isso possível. Mas então a cena fica séria. Yonah olha para seu João com uma expressão pensativa e finalmente pergunta o que ele planeja fazer com o depósito. Seljun pega a chave do depósito e invoca o depósito. Quando a porta mágica aparece diante deles, seu Junho calmamente explica a Yonah que ele descobriu algo interessante recentemente. Seu Junho percebeu que pode invocar a sala de armazenamento em qualquer lugar dentro da torre. Yonah examina a porta cuidadosamente, seus olhos se estreitando. Ela imediatamente reconhece que esta não é uma porta normal. Esta é uma porta de alta tecnologia e alta magia. Ela está genuinamente surpresa. De onde veio a chave para esta porta? Mas como a propriedade já foi transferida para Seljun, ele agora tem controle total sobre ela. Seljun então revela seus pensamentos. Se este depósito agora pertence a ele, então ele tem muitas ideias. Ele poderia convertê-lo em um armazém enorme e muitas outras coisas também. Ao ouvir isso, os olhos de Yonah piscam de curiosidade. Ela hesita por um momento, então pergunta a Seljun algo inesperado. Se Seljun não tiver problemas, ele poderia transferir temporariamente a propriedade para ela? Por que ela tem um plano? Yonah acredita firmemente que pode usar sua magia para melhorar este antigo depósito. Ela não só pode modernizá-lo, mas também pode expandir sua capacidade de armazenamento. Ela então explica melhor. Usando sua magia, ela pode triplicar o espaço de armazenamento. Ela pode torná-lo maior, melhor e mais eficiente. Ao ouvir isso, Seljun sorri. Ele acena com a cabeça em aprovação antes de gentilmente colocar uma mão na cabeça de Yonah. Ele dá um tapinha na cabeça dela e a elogia. Seu Junho tem orgulho de ter uma mágica como Yonah como sua amiga. Sentindo seu calor, o rosto de Yonah fica vermelho. Suas bochechas queimam de timidez, e ela rapidamente puxa sua capa mágica sobre o rosto para escondê-la. Em uma voz baixa e envergonhada, ela murmura algo de volta. Ela admite que nunca viu um dragão tão bondoso quanto seu Junho. Mas seu Junho não entende completamente o que ela acabou de dizer. Antes que ele possa reagir, Yonah pega a chave da mão de seu Junho e entra no depósito. Parando por um momento na entrada, ela se vira para seu Junho e o tranquiliza dizendo que essa será uma tarefa pesada. Mas não há necessidade de se preocupar. Pode levar algum tempo, mas Yonah não vai decepcionar seu Junho. Com isso, a porta do depósito se fecha atrás dela. Yonah entra no depósito. Assim que ela entra, ela ativa sua magia. Uma sensação de calor se espalha por seu peito.
Joná está genuinamente muito feliz. Ela murmura silenciosamente para si mesma que um grande dragão negro, dali para Tili, curvou sua cabeça e deu um tapinha na cabeça de um ser inferior como ela. Seu junho cuidou tão bem dela que, por causa disso, Joná respeita seu junho ainda mais do que antes. Seu coração se enche de determinação. Este depósito. Ela o transformará em algo que ninguém nunca viu antes. Joná ativa sua magia de nível mais alto. Ela decide despejar cada grama de energia mágica de seu corpo para melhorar o depósito. Ela não vai se segurar. Ela vai tornar este lugar lendário. Por outro lado, a cena muda. Vemos que o coelho guerreiro negro e a princesa fita vermelha vagaram para um lugar muito distante. Eles estão sentados sob uma grande árvore, comendo cenouras frescas. Este momento. Isto parece um encontro. Ambos estão passando um tempo de qualidade juntos. Red Ribbon Prince suspira de contentamento. Depois de tantos anos, ela finalmente sente que está realmente aproveitando seu tempo. Ela se sente em paz. Ela sorri suavemente e diz ao Black Warrior Rabbit que a cenoura aqui é realmente deliciosa. Na verdade, ela se lembra que mesmo em seu Red Ribbon Kingdom, que existiu há 100 anos, ela comeu algumas das melhores cenouras de todos os tempos. Mas mesmo aquelas cenouras de quando ela era apenas uma criança não se comparam a isso. Esta cenoura é 100 vezes mais deliciosa do que qualquer coisa que ela já comeu. No entanto, sua expressão muda de repente. Seu sorriso feliz desaparece. Uma sombra passa por seu rosto. Ela abaixa o olhar. Uma onda repentina de tristeza a atinge. Ela murmura baixinho para si mesma que, embora esteja aproveitando essa comida deliciosa, seu povo ainda está sofrendo. No 67º andar, um silêncio pesado enche o ar. Vendo a princesa Red Ribbon cair de repente em tristeza, Black Warrior Rabbit imediatamente fala. Ele a incentiva a animar Grid. Aquele pedaço de merda. Foi ele quem criou toda essa situação. Ela não precisa se sentir triste. Por tanto tempo, a princesa Red Ribbon vem treinando sob Joná. Ela se tornou uma maga poderosa. Na verdade, tudo o que ela fez foi por seu povo. Ela estava se preparando para tomar de volta o que era dela. A princesa Red Ribbon deveria estar orgulhosa de si mesma. Ela não deveria estar triste. Depois de ouvir isso, Red Ribbon Prince sorriu um pouco. Mas esse sorriso parece vazio. Por fora, ela sorri. Por dentro, ela ainda se sente vazia. Black Warrior Rabbit percebe isso. Ele faz uma pausa por um momento. Ele não diz uma palavra. Então, depois de um longo silêncio. Ao contrário dela, ele não nasceu no Red Ribbon Kingdom. Ele nasceu no 99º andar. E para ele, aquele andar é seu lar. Ela olha nos olhos dele. Se alguém destruísse seu andar, matasse sua família, ele não se sentiria da mesma forma? Black Warrior Rabbit enrijece. Uma energia estranha passa por seu corpo. Seus olhos queimam com um novo fogo. Ele se levanta de repente. Sua voz se enche de determinação. Ele jura ali mesmo que fará o que for preciso para lutar ao lado da princesa Red Ribbon. Ele lutará no 67º andar. Ele a ajudará a retomar seu reino daquele pedaço de merda da grade. Ele lutará como um verdadeiro guerreiro pela princesa Fita Vermelha. Vendo sua determinação ardente, a princesa Fita Vermelha sente seu coração pular uma batida. Suas bochechas ficam vermelhas. Ela baixa o olhar, envergonhada demais para olhar diretamente para ele. Naquele momento, Black Warrior Rabbit a vê como sua princesa. Como um verdadeiro herói, ele se vira. Sua voz se torna firme, e sem hesitação, ele pergunta a ela: ele pode se tornar seu cavaleiro? Todos os coelhos negros pertencem à raça guerreira. E se eles se mostrarem poderosos o suficiente, eles recebem o título de cavaleiro, aquele que protege a princesa. Então ele pode se tornar seu cavaleiro? Naquele momento, ele indiretamente a propõe em casamento. Uma onda repentina de emoção atinge a princesa Fita Vermelha. Seus olhos se arregalam. Seu coração bate forte. Sem nem pensar, ela diz sim. As mãos dele se estendem lentamente. Eles seguram as mãos um do outro. A tensão no ar é pesada. Eles se inclinam. Eles querem se beijar. Mas antes que algo aconteça, uma pequena voz inocente de repente quebra o momento.
O bebê urso aparece atrás deles. Com grandes olhos curiosos, ele inocentemente pergunta à princesa Fita Vermelha o que eles estavam fazendo. A magia do momento se despedaça. Red Ribbon Princess e Black Warrior Rabbit congelam no lugar. Seus rostos queimam. Red Baby Bear simplesmente inclina a cabeça, completamente sem noção. E assim, a atmosfera romântica se foi. Black Warrior Rabbit e Red Ribbon Princess imediatamente ficam tímidos quando veem Baby Bear. Black Warrior Rabbit, visivelmente nervoso, pergunta rapidamente ao Baby Bear há quanto tempo ele está ali parado, observando-os. Mas Baby Bear não é tão inocente quanto eles pensavam. Com uma expressão provocadora, Baby Bear provoca Black Warrior Rabbit. Ele declara confiantemente que está aqui desde o começo e que viu tudo. No entanto, Baby Bear ainda é genuinamente inocente. Ele não tem ideia do que Black Warrior Rabbit realmente faria. Em vez disso, Baby Bear cruza os braços e parece irritado. Ele fica bravo e diz a eles que ouviu como Black Warrior Rabbit quer lutar no 67º andar. E se for esse o caso, Baby Bear também o apoiará. Mas há um grande problema. Os gafanhotos vermelhos no 67º andar se tornaram extremamente perigosos. Antes de qualquer coisa, a situação dos gafanhotos deve ser tratada primeiro. Senão, a torre inteira estará em perigo. Ao ouvir isso, Black Warrior Rabbit e Red Ribbon Princess imediatamente ficam sérias. Ambas concordam com a cabeça. Sem perder mais tempo, eles vão direto para Seu Junho para discutir o plano. Enquanto isso, Seu Junho também está muito chateado. Ele já estava se preparando para discutir a situação do Red Locust com todos os seus amigos monstros. Quando Black Warrior Rabbit percebe que todos estão reunidos ali, Seu Junho se vira para Silverwolf e pergunta sobre a situação no 67º andar. Tanto Silverwolf quanto Seu Junho explicam que a situação se tornou extremamente terrível. Os gafanhotos não apenas ficaram roxos, mas também se tornaram venenosos. Felizmente, a cebola desintoxicante de Seu Junho neutralizou o veneno. É por isso que Silverwolf e Seu Junho vieram pedir reforço e suporte. Seu Junho imediatamente toma uma atitude. Sem hesitar, ele ordena que Theo empacote todas as suas folhas de cebola desintoxicantes. Ao mesmo tempo, Seu Junho se vira para White Rabbit e ordena que ele entregue sua adaga e machado. Seu Junho agora está totalmente preparado para a batalha. Seu plano é ir para o 67º andar e matar até o último gafanhoto vermelho. Seu Junho então se vira para Aileen e pergunta se ela consegue ver alguma normalidade na torre. Aileen verifica rapidamente e imediatamente percebe algo estranho. Uma missão verde apareceu novamente. Aileen imediatamente notifica Seu Junho e a missão é exatamente para o 67º andar. O sistema notifica Seu Junho que o 12º sapo verde está prestes a se extinguir. Como gerente de nível médio, Seu Junho é responsável por salvar o sapo verde. Seu Junho respira fundo. Ele está totalmente preparado. Ele irá para o 67º andar e cuidará da situação. No entanto, Aileen parece preocupada. Ela se sente nervosa. Diferentemente de outros, Aileen não tem um avô para ajudá-la. Ela quer lutar ao lado de Seu Junho. Seu coração de dragão ainda não se recuperou. Ela está com medo de que algo possa acontecer com Seu Junction. Mas Seu Jon, com uma expressão confiante, diz a Aileen que não há necessidade de se preocupar. Ele já se tornou muito forte e não está sozinho. Ele tem seus amigos monstros com ele. Ao ouvir essa declaração ousada, Theo imediatamente dá um passo à frente. Com uma expressão resoluta, Theo anuncia que também quer ir com Seu Junho por trás. Baby Bear de repente levanta seu porrete. Com determinação ardente, ele declara que matará todos os gafanhotos roxos, um por um. E ele também quer ajudar. Ao mesmo tempo, Black Warrior Rabbit e Red Ribbon Princess chegam. Eles ficam ao lado de Seu Junho e declaram confiantemente que também irão. Eles usarão sua magia para destruir todos os gafanhotos roxos. Ao ver seus amigos monstros tão determinados a ajudar, Seu Junho se sente tomado pela gratidão. Ele não está sozinho. Com um grande sorriso, Seu Junho se prepara. O momento chegou. Seu Jon, Theo, Baby Bear, Black Warrior Rabbit e Red Ribbon Princess se preparam para o teletransporte.
E então, num piscar de olhos, eles se teletransportam direto para o 67º andar. Mas no momento em que chegam, eles imediatamente percebem que algo está errado. Eles olham para baixo. Antes que possam fazer qualquer coisa, todos eles despencam direto na água suja e lamacenta. Splash. Lama e sujeira voam para todo lado. E como todos sabemos, Theo odeia a água. Theo senta-se confortavelmente na cabeça de seu Junho, enquanto todos os outros estão completamente encharcados em água lamacenta. Seu Jun suspira, percebendo que não esperava que eles fossem teletransportados diretamente acima de um pântano. Ao se levantar, ele rapidamente examina a área, apenas para notar um grande problema. Não há onde se esconder. Toda essa região está completamente aberta, deixando-os expostos. Se uma batalha com os gafanhotos começar, eles não terão cobertura, o que tornará as coisas muito mais difíceis. Por outro lado, Black Warrior Rabbit imediatamente se vira para Red Ribbon Princess perguntando se ela está bem. Mas assim que ele fala, Red Ribbon Princess congela no lugar. Seus olhos se arregalam quando ela trava em um gafanhoto roxo. No momento em que ela o vê, uma aura inquietante se espalha pela área. Seu John e Black Warrior Rabbit trocam olhares antes de rapidamente escanear os arredores. E o que eles veem os deixa sem palavras. As árvores em todo esse pântano estão cobertas, não infestadas com dezenas de milhares de gafanhotos roxos. As criaturas se agarram à casca de uma maneira não natural e assustadora, seus corpos imóveis emitindo um silêncio assustador. Antes que possam reagir, os gafanhotos começam a se mexer. Seus olhos brilham, seus corpos se contraem. Lentamente, mas seguramente, eles despertam de seu estado dormente, sua atenção agora fixada em seu Junho e sua equipe. No momento em que são totalmente ativados, eles começam a enxamear ao redor, seus movimentos erráticos, mas sincronizados, como se estivessem sendo controlados por uma única mente coletiva. Seu Junho aperta a mandíbula, apertando ainda mais a adaga. Ele sabe que, quando atacarem, será uma luta pela sobrevivência. Percebendo a gravidade da situação, o corpo do bebê urso de repente aumenta de tamanho, sua natureza brincalhona usual é completamente substituída pela ferocidade de um guerreiro. A princesa Fita Vermelha também se prepara, sua magia se reunindo em suas mãos enquanto ela se prepara para uma batalha total. A tensão no ar é sufocante. Então, sem hesitação, seu Junho salta para frente, soltando um poderoso grito de guerra. Sua voz ecoa pelo pântano, sinalizando o início de uma guerra feroz contra a horda de gafanhotos. E com isso, este episódio chega ao fim. E, infelizmente, a primeira temporada de Solo Farming também. Eu sei. Estávamos todos apegados a essa temporada. Nenhum de nós queria que a primeira temporada acabasse. Mas infelizmente, é aqui que a jornada para por enquanto. Esta temporada recebeu muito amor e apoio de todos vocês, e não posso agradecer o suficiente por fazerem parte desta incrível aventura. Mas não se preocupem, a história está longe de acabar. Assim que a segunda temporada começar, informarei vocês imediatamente e começarei a enviar os novos episódios. Até lá, aproveitem os outros vídeos em nosso canal.